Porque, como nós temos falado aqui, a fé cristã é mais do que um conhecimento intelectual. A fé cristã diz respeito à vida. A gente pode conhecer muito acerca de Deus, a gente, inclusive, pode ter a melhor exegese, interpretação, teologia, e não vivê-la. E nada disso vai fazer diferença alguma. Então, após Paulo ter apresentado uma sólida teologia da salvação na carta aos Efésios, nos primeiros 3 capítulos, ele parte para a prática disso, para as consequências práticas, para aquilo que temos chamado aqui de e agora? Como viveremos? E durante todo esse mês a gente tem analisado essas chamadas que o texto nos propõe a partir do capítulo 4, quando Paulo diz, portanto, e agora, diante de tudo isso, como devemos viver? E temos caminhado, então, pelos capítulos 4 e 5, e hoje a gente vai ler dos versículos 15 a 21, onde paramos na semana passada, no versículo 14, nós vamos ler do 15 a 21. Eu sei que é possível que algumas pessoas estivessem ou estejam ansiosas para que eu entre nos versículos seguintes, versículo 22 em diante, os deveres no lar, como diz aqui, fala sobre as mulheres e os maridos. Eu sei, e algumas pessoas estão ansiosas para me ouvir falar sobre isso, ou para ouvir a igreja lidar com isso. Nós vamos falar sobre isso, mas não hoje. Okay? Não será hoje. No mês de agosto nós vamos ter uma série aqui sobre a questão de relacionamentos familiares, e a gente vai tocar, e a gente vai voltar nesse texto. E a gente vai falar sobre isso. Mas eu só quero adiantar a todos vocês que estão ansiosos que nessa passagem em particular nós encontramos um dos ensinos mais, se nós pudéssemos usar esse termo, por favor, me entendam, um dos ensinos mais progressistas do Novo Testamento em relação ao relacionamento do homem e mulher. Craig Keener, um teólogo do Novo Testamento, que é um especialista em muitos aspectos em literatura do Novo Testamento, ele diz que Paulo era um dos mais progressistas, novamente usando esse termo, no aspecto de avançado, da sua época e do seu tempo. Então, um dos textos que talvez muitas pessoas encarem como se fosse, uma pedra de tropeço, um espinho na carne, na verdade, quando a gente entende ele dentro do contexto, um dos talvez mais progressistas da sua época e do seu tempo. Mas isso vai ficar para agosto. Vamos ler aqui de 15 a 21. Efésios 15 a 21. 5, 15 a 21. Diz assim: portanto, estai atentos para o vosso procedimento, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, mais uma vez, a gente olha aqui, e o texto que a gente lê nos chama a um procedimento, nos chama à vida, nos chama a um tipo de vida diante de tudo aquilo que a gente tem aprendido. Como eu mencionei na semana passada, caso você não esteve aqui na semana passada, essas passagens que temos lido aqui, elas são cheias de contrastes. Elas apresentam contrastes entre o velho e o novo, elas apresentam claramente aqui nos versículos anteriores contraste entre as trevas e a luz, e há tantos outros
contrastes aqui nessa porção. E a gente encontra aqui novamente mais dois contrastes, dois modos de viver que representam um modo sem Cristo, um modo sem redenção, um modo sem ter passado por essa experiência de conhecer o Evangelho, e o modo daquele que, uma vez que nasceu para uma nova vida, deve viver. E esses dois contrastes aqui que a gente encontra claramente estão aqui entre o procedimento de alguém que vive como um tolo, como um insensato, como um procedimento de uma pessoa que está sendo guiada por uma vida que leva distante de Deus, e o procedimento do sábio. Aqui é esse contraste que Paulo faz. E ele faz o contraste entre aquele que se embriaga com o vinho e aquele que se enche do Espírito. Novamente, a ideia de embriaguez, de encher ou vinho ou Espírito. Aqui, esse contraste. Ele diz assim: estai atentos para o vosso procedimento. A ideia de proceder. No versículo 22 do capítulo 4, ele diz assim que o nosso procedimento deve ser como daqueles que se revestiram do homem novo. Ele diz que nós aprendemos, ou nós somos instruídos, na verdade que está em Jesus, a nos despir do velho homem e do procedimento anterior, e a nos revestirmos, ele vai dizer aqui no versículo 24, do novo homem, criado segundo Deus. Então, Paulo está dizendo que devemos estar atentos com o nosso procedimento. E aqui, especificamente, ele vai dizer que essa atenção que devemos dar em relação ao nosso procedimento, a fim de que não sejamos tolos, mas sábios, diz respeito ao modo como nós lidamos com o tempo. Ou seja, a nossa relação com o tempo, a nossa postura diante do tempo, revela se o nosso procedimento vai ser insensato, tolo, ou ele vai ser um procedimento de alguém que foi iluminado, que foi esclarecido pela luz do Evangelho e de Cristo, que foi vivificado no capítulo 2, versículo 1, que recebeu vida, que não está mais morto nos seus pecados, que não está mais seguindo os rumos desse mundo, mas agora é que está seguindo Cristo. O modo como nós lidamos com o tempo. É isso que Paulo vai dizer aqui. Versículo 16. Aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Algumas versões colocam isso como remindo o tempo. A ideia de que o tempo que nós temos deve ser bem utilizado. E eu vou dizer para você que essa é uma área que eu acho que nós precisamos de muita reflexão. Muito mais do que teremos condições nessa manhã. Eu estava conversando com o meu filho esses dias. Ele fez 12 anos há uma semana. Ele já está naquela fase de mudando de voz. Ele já está naquela fase da pré-adolescência para a adolescência, aquele momento de grandes transformações na vida. E a gente estava tendo uma conversinha essa semana. Eu estava falando para ele sobre a questão do tempo, do aproveitamento do tempo. Eu estava dando a ele um exemplo da minha própria vida. Quando eu estava no seminário, tantos anos atrás, eu fiz um seminário que era no sistema internato. Então, nós vivíamos ali. Era num lugar, numa área rural, ou seja, não tinha distrações, divertimentos, não tinha nada ali. Nós vivíamos ou deveríamos viver para o estudo, na verdade. E tinha uma grande biblioteca, e eu estava lá. Eu não tinha algumas horas de tarefa durante o dia, prática, mas praticamente a minha vida estava e deveria ser devotada ao estudo. E quando eu olho para trás, eu devo confessar que não só eu, mas alguns dos meus amigos que se formaram lá e que estudaram, que passaram por mim na mesma época, nós não aproveitamos tão bem o tempo quanto deveríamos ter aproveitado. E às vezes eu gostaria de voltar no tempo. Às vezes eu gostaria de voltar atrás. Às vezes eu gostaria de ter lido mais, de ter estudado mais, ter gasto mais tempo na biblioteca do que na mesa de ping-pong. Mais tempo em leitura do que jogando conversa fora.
Eu estava falando para o meu filho, então, da perspectiva de alguém bem mais velho, e falando para ele sobre o momento da vida dele, sobre a oportunidade que ele tem hoje de ler, de estudar, de investir tanta coisa, e às vezes ele não tem aproveitado isso de maneira sábia. E ele estava reconhecendo. O bom é isso, que ele estava reconhecendo. Então, o primeiro passo é bom reconhecer, a mudança é outra história, né? Uma coisa é você conhecer o caminho, outra coisa é você andar por ele. Mas ele estava reconhecendo, isso já me animava um pouquinho. E agora eu tenho que encorajar ele a viver de maneira sábia. E é isso que Paulo está fazendo com os seus leitores aqui. Ele está dizendo que o tempo não vai durar para sempre. Que nós temos que aproveitar o tempo que temos, porque não sabemos quanto tempo temos. E essa é a realidade acerca de todos nós que aqui estamos. Alguns de nós talvez vamos viver uma vida longa, 90, 100 anos, alguma coisa assim. Alguns de nós talvez nem tanto. O fato é que nenhum de nós sabe quanto tempo vamos viver, então temos que aproveitar bem o tempo que temos, e o tempo que temos é hoje. O tempo que temos é agora. Não podemos nem sequer contar com o dia de amanhã. Não podemos nem sequer contar com daqui 5 ou 10 anos. Muito embora nós planejamos para o dia de amanhã e planejamos para o futuro, a verdade é que nenhum de nós sabe se estaremos vivos. Então Paulo diz assim, aproveite bem o tempo. Faça um bom uso. Faça um uso do tempo de tal maneira que você esteja remindo o tempo. Remindo as oportunidades, não desperdiçando a sua vida com coisas que não valem a pena, com coisas que você vai olhar para trás no futuro e elas não amontoaram, não acumularam, não construíram, não edificaram absolutamente nada. E eu vou dizer para você novamente, da perspectiva de alguém que tem menos tempo de vida à minha frente do que eu já vivi. Quando você chega nessa época da vida, isso faz você considerar muitas coisas. Rubem Alves escreveu um poema sobre isso. Ele fala das jabuticabas. Talvez você já tenha ouvido. Está aí no YouTube de várias maneiras. Mas quando você percebe que você tem menos... Ele fala de um garoto que tinha um balde de jabuticabas e que ele começa a comer, e de repente ele para e olha para o balde, ele percebe que tem poucas jabuticabas ali. E aí ele percebe que ele tem que comê-las um pouquinho mais devagar, que ele tem que saborear mais essas jabuticabas, porque não restam muito mais no balde. E ele está dizendo isso acerca da vida, acerca do tempo. Ele está dizendo que quando você chega numa idade em que você olha e você percebe que você tem muito provavelmente menos tempo à frente de você do que você deixou para trás, você começa a repensar certas coisas, deveria, pelo menos, começar a repensar certas coisas, certos valores e certo modo de viver e começar a aproveitar melhor o tempo. É isso que Paulo está dizendo aqui, acerca não só de pessoas que já estão numa idade como a minha, mas acerca de todos nós. Então, o modo de viver nessa vida nova em Cristo é: aproveite bem o tempo. Faça um bom uso dele. Use o tempo com sabedoria. E como é isso? Paulo vai dizer aqui, no versículo 17, não como insensatos, novamente, não como tolos, mas como aqueles que entendem qual é a vontade do Senhor. Quer usar bem o tempo? Use o tempo de acordo com a vontade do Senhor. Quer usar bem o tempo? Busque saber qual é a vontade do Senhor para o seu tempo, para a sua vida. Busque saber. E essa, eu vou dizer para você, como cristão, há tantos anos, essa é uma área em que eu encontro que muitos cristãos têm dificuldade de lidar. Muitos ainda ficam se perguntando qual é a vontade do Senhor. E parece que você tem que, que a vontade do Senhor é uma coisa extremamente misteriosa, que tão difícil de encontrar que poucos são aqueles que encontram. Mas a Bíblia nos diz qual é a vontade do Senhor acerca de tantas coisas na vida. E se nós tão somente seguíssemos a orientação do Senhor acerca de tantas coisas da vida, talvez a gente não teria tempo sequer para ficar perguntando acerca de outras coisas. Se a gente só vivesse de acordo com aquilo que Deus já orientou que deveríamos viver. Então, é isso. Entendam a vontade do Senhor. Entendam a vontade do Senhor em relação ao trato com o nosso próximo. Entende a vontade do Senhor em relação, novamente, ao uso dos nossos recursos. Não colocar o nosso coração nessas coisas.
Não fazer do dinheiro um Deus, ou não só do dinheiro, mas de qualquer outra coisa um Deus. A idolatria é um grande problema, sempre foi. A tal ponto de que Calvino diz que o nosso coração, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A idolatria é um grande problema. Para os protestantes e para os evangélicos, durante muito tempo, a idolatria era percebida, talvez por muitos apenas, como talvez uma imagem de escultura qualquer. Mas há muitos outros ídolos mais sutis, aqueles que nos apegamos de maneira maior. E Deus diz, nós não devemos ter ídolos, nós devemos adorar somente a Ele. Então, há vários ídolos. O dinheiro pode se tornar um deles, em que a gente vive a nossa vida atrás, em que a gente se apega demais àquilo que temos ou àquilo que não temos, em que a gente deixa de usar o dinheiro para abençoar outras pessoas e os recursos para abençoar outras pessoas. Ou seja, Deus já nos disse como nós devemos viver. A Bíblia está cheia, só precisamos ler a Bíblia com o desejo de falar, Senhor, eu quero fazer aquilo que te agrada. E ler com atenção. E ver lá, porque Deus nos diz como viver. Essa é uma maneira de você viver sabiamente. Essa é uma maneira de você viver e chegar no final da sua vida, olhar para trás e saber, eu vivi a minha vida para Deus. Eu procurei fazer a vontade de Deus. E eu procurei fazer a vontade de Deus nessas coisas. Não significa que a gente vai chegar no final da vida, necessariamente, e a gente vai ter vivido plenamente ou totalmente e feito em todos os momentos a vontade de Deus. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Se você perguntasse para os maiores santos da história, eu consigo pensar em alguns deles, pelo menos para mim, são pessoas que evocam uma santidade recente, pessoas da história recente. Billy Graham é um deles. É um homem que viveu uma vida que, para mim, evoca uma vida de piedade, de buscar fazer a vontade de Deus e agradar a Deus com a sua vida. Madre Teresa é uma delas, uma mulher que viveu de maneira a buscar fazer a vontade de Deus para a sua vida. Se você perguntasse para qualquer um deles, no final da vida, se eles pensam ou consideravam que viveram de maneira perfeita, absolutamente, eles seriam claros em dizer que não viveram perfeitamente. Então, nenhum de nós vai viver perfeitamente, mas essa não é a questão. A questão é se nós estamos vivendo cada dia procurando fazer a vontade de Deus. E se ao falharmos, se há em nós um arrependimento em nosso coração. Isso entra, então, na próxima coisa aqui. Próximo contraste, que é o contraste entre a embriaguez e a vida cheia do Espírito Santo. Nota que Paulo, nesse texto aqui, ele coloca o Espírito Santo, desde o início, lá no capítulo 4, que nós mencionamos, ele vai dizer, é um texto onde a Trindade está presente, no versículo 6 do capítulo 4, ele vai dizer de Deus que é sobre todos, que é por todos e que está em todos. E a gente vê aqui claramente essa Trindade de Paulo. Um Deus que é sobre todos, que é por todos na pessoa do Filho e que está em todos na pessoa do Espírito Santo. E Paulo está dizendo aqui, evidentemente, da igreja. Ele não está dizendo aqui de todas as pessoas, porque nem todas as pessoas têm o Espírito Santo. A gente vai encontrar no versículo 30 do capítulo 4 que não devemos entristecer o Espírito Santo, com o qual nós somos selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito que está em todos os cristãos foi dado a eles como um selo para o dia da redenção. Paulo vai desenvolver isso em outras cartas e vai dizer que esse selo é a garantia de que nós somos filhos de Deus. Isso aqui dá e testemunha, dá a nós o direito de invocar Deus como Pai, testemunha em nosso coração dessa filiação, dessa adoção, de que agora nós pertencemos a Ele. E o Espírito Santo, Paulo vai dizer que ele pode ser entristecido. Note, é possível entristecer o Espírito, mas não significa que ao entristecer o Espírito, você perca o Espírito Santo. Você entristece, mas você foi selado para o dia da redenção, ele permanece lá. Então, quando Paulo fala assim, que nós não devemos nos embriagar com vinho que leva à devassidão, mas a encher do Espírito, ele está dizendo que, ao invés de entristecer o Espírito, nós deveríamos ser guiados pelo Espírito. Como é que nós entristecemos o Espírito? Quando
nós fazemos aquilo que não é da vontade de Deus. E aí todos nós temos também experiências sobre isso, inclusive eu tenho muitas delas. De maneira básica, é quase difícil dirigir em São Paulo sem entristecer o espírito. Mas toda vez que eu respondo de maneira inadequada quando eu estou no trânsito e alguém faz alguma besteira, eu estou entristecendo o Espírito. O Espírito é santo. E o que significa? Que o Espírito me deixa? Não. Mas isso significa que à medida em que eu faço essas coisas e que não há arrependimento no meu coração, eu perco a sensibilidade do Espírito. E há uma coisa entre você estar cheio do Espírito, sensível a Ele, sentindo a presença e o guiar dEle, e há uma coisa entre você não estar, onde parece que o Espírito não está com você, onde há uma frieza no seu coração, não há o calor da presença dEle, não há alegria da salvação, porque você o entristeceu. É isso que Paulo está dizendo. A nossa vida deveria ser caracterizada por uma vida que aproveita bem as oportunidades, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, e nós estamos sendo orientados e guiados pelo Espírito Santo que vive em nós, e que vive em nós para guiar a nossa vida. Ele fala aos nossos corações, e inclusive Ele fala aos nossos corações quando nós falhamos, ou quando nós fazemos, Ele fala aos nossos corações, Ele nos convence. A resposta que nós damos a Ele é fundamental. Se nós nos arrependemos e pedimos perdão, se nós falamos, Deus, perdoe, eu não deveria ter agido assim. Ou se nós simplesmente agimos como se aquilo fosse a maneira correta de viver. E aí estamos vivendo aquele procedimento que não deveríamos viver. O Espírito está dizendo, vivam de maneira nova. Não convém aos santos, não convém aos filhos de Deus viver assim, não convém falar dessa maneira. No versículo 19, olha só, essa vida cheia do Espírito Santo, ele vai dizer que ela é caracterizada por uma nova linguagem. Essa nova linguagem é com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor, cheio de gratidão no coração. Essa é a linguagem daquele que está cheio do Espírito, daquele que está vivendo a plenitude do Espírito. Todas as vezes que a minha linguagem não está assim, tem alguma coisa errada entre aquilo que o Espírito Santo quer produzir em mim e aquilo que eu estou permitindo que a minha carne, o meu velho homem, produza em mim. Então, quando alguém me corta e eu penso, ou falo, ou faço sinal, não estou falando de um sinal indecente, ok? Eu não tenho esse hábito, mas só fazer um sinal, assim, levantar a mão e como se eu estivesse querendo, não abençoar, mas praguejar a pessoa, porque é aquilo que está no meu coração. Nota o que Jesus falou assim, é o que está no coração. No meu coração, naquele momento, não está nenhuma palavra de bênção, ou de gratidão a Deus por aquele momento, ou de louvor. No meu coração tem a ira e a raiva daquele instante ali, e eu permito isso. E se eu vivo assim, sem um quebrantamento, se não há um quebrantamento na minha vida, novamente eu estou entristecendo o Espírito. E se eu continuo nisso, sem arrependimento e buscar Deus, não é assim que eu quero viver. Ajude-me a ser mais paciente, ajude-me a ser mais tranquilo, ajude-me a ser mais controlado. Eu estava num congresso essa semana, tinha algumas irmãs aqui, tinha 2 irmãs da igreja lá, a Carol e a Priscila estavam lá, não sei se tinha mais alguém. E no meio de uma das palavras, um dos pregadores começou a falar sobre a ira. A ira, né? E é difícil, às vezes, a gente admitir que a gente é irado, né? Ou que a gente se, às vezes... E eu fiquei ouvindo aquilo e falei assim, será que... Ele dizia assim, pergunte para os seus filhos, e pergunte para a sua esposa, pergunte para as pessoas ao seu redor, o que elas dizem a seu respeito. E, seriamente, eu fiquei pensando ali, o que os meus filhos e a minha esposa e as pessoas ao meu redor diriam ao meu respeito, em relação ao meu comportamento? Será que eu sou um cristão irado? Será que eu me manifesto com ira? Eu fiquei pensando isso. Eu não perguntei a eles ainda. Mas talvez você possa perguntar a eles e me dizer.
E tem a liberdade de fazer isso e me dizer. Talvez eles sejam sinceros. Mas eu estou dizendo isso porque realmente, às vezes nós vivemos dessa maneira. E Paulo está dizendo que Deus nos propõe uma nova vida. E se o Evangelho está atuando em nós, se Cristo está vivo em nós, e se o Espírito Santo está em nós, então é uma nova vida. E essa nova vida deve ser caracterizada por novas atitudes. E isso tem a ver com pensamentos, isso tem a ver com linguagem, isso tem a ver com ações. E às vezes a gente vai encontrar, né? Eu vivi no meio legalista, em que a espiritualidade, a vida cristã dizia respeito às vestes das pessoas. Eu lembro disso, eu lembro de comentários depois em que as pessoas falavam assim acerca de alguém. E só o falar já era pecado também, né? Porque você já está falando do outro. Mas falava assim, nossa, tal pessoa tem a língua tão comprida quanto a sua saia. Porque naquele contexto, a saia e o comprimento da saia ou das vestes era muito importante. Então, muitas pessoas prestavam atenção nisso, na vestimenta, na roupa, mas não prestavam atenção, por exemplo, na língua, na linguagem, ou no modo de falar, ou sobre o que e como falavam acerca dos outros. E Paulo está trazendo para nós aqui que não é que todas essas coisas estão interligadas e que elas começam inclusive com o nosso pensamento, com a nossa maneira de pensar, com aquilo que a gente entende ser vontade de Deus, ser correto, e aquilo que não é vontade de Deus. E muitas vezes isso inclusive se choca, porque os padrões daquilo que é certo, correto, moral, ético no mundo muitas vezes não são os padrões daquilo que é certo, ético, moral, correto para Deus. E é por isso que a gente vê, às vezes, tanta contradição e tanta coisa errada. Muitos anos atrás, muito tempo antes eu acho que não havia sequer aquilo que se chama de bancada evangélica na política. Eu lembro que eu conheci um pastor envolvido com a política, era um político, e naquela época ele já praticava aquilo que hoje em dia tem sido denunciado aí, né, da mau procedimento em relação à verba de gabinete. Naquela época já ele era um pastor, novamente, um pastor evangélico, envolvido na política, mas eu já sabia que naquela época, 30 anos atrás, alguma coisa assim, ou 20 e poucos anos atrás, ele já contratava pessoas com salário e fazia depois aquela devolução com a verba do gabinete. E isso não é correto. E eu lembro a incoerência disso na cabeça dele e das pessoas que trabalhavam com ele, muitas delas membros de igreja, trabalhando no escritório, recebendo lá um salário num determinado valor e devolvendo isso. Na cabeça dessas pessoas é assim, essa é a norma, todo mundo faz. É assim que funciona as coisas. É assim que funciona na política, né? É assim que funciona, então todo mundo faz. Mas o cristão não. Mas aquele que tem Cristo e que segue Cristo e que obedece a Cristo e que está sendo orientado por Cristo, não faz. Ele é diferente. No mundo que é chamado de trevas, ele brilha como a luz. Quando as pessoas estão vivendo um modo de vida que é chamado de tolo, insensato, devasso, ele é sábio. Ele é prudente. Ele procura o caminho da pureza e da santidade. Ele sabe a quem ele está servindo. Ele escolhe um novo modo de vida. E tudo isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Então, há duas coisas aqui que eu quero frisar nesse texto. Uma delas é o uso do tempo. O tempo é um dos recursos mais preciosos que nós temos. Como você tem utilizado? Quantas pessoas eu tenho encontrado nessa época hoje? E eu vou falar de uma coisa específica, mas o problema pode ser outro. O problema é que para alguns pode ser o videogame, para outros pode ser a rede social, para outros pode ser qualquer outra coisa, pode ser as séries de TV. E, novamente, não há nada de errado em nenhuma dessas coisas quando a gente sabe lidar com elas, mas o problema é quando essas coisas, quando todo o nosso tempo é gasto com essas coisas, e aí a gente vai dizer que nós não temos tempo para Deus, para servir a Deus ou para conhecer a Deus. Nós somos ignorantes acerca da Bíblia, das Escrituras. Nós não lemos livros que venham edificar a nossa vida e a nossa fé. E a gente diz que a gente não tem tempo para isso. No entanto, a maior parte do tempo que nós poderíamos usar
é gasto com coisas que não acrescentam nada à nossa vida. Esse é um mau uso do tempo. Essa é uma maneira insensata de viver. Essa não é uma maneira sábia. Essa não é uma maneira de remir o tempo. E eu oro para que nós possamos olhar para todos nós, para as nossas vidas, e avaliarmos como é que nós temos vivido à luz disso. O uso do nosso tempo, desse recurso tão precioso, tem sido sábio? Tem sido para fazer a vontade de Deus ou não? A outra é em relação a como temos respondido ao Espírito Santo. Temos sido sensíveis a Ele e vivido sob a sua orientação, de tal maneira que de nós o que sai reflete essa vida cheia do Espírito, a gratidão, a louvor. Nossos lábios transbordam dessas coisas. É isso que sai? Ou as nossas palavras revelam que, em vez de estarmos cheios do Espírito, o que há dentro de nós, na verdade, é amargura, ódio, rancor, e às vezes coisas, como Paulo diz aqui, não vale a pena nem mencionar. Versículo 21, Paulo diz que quando nós vivemos assim, uma outra coisa que é importante é que haja humildade. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, diz respeito à nossa atitude uns para com os outros. E essa atitude deve ser uma atitude humilde. Uma das coisas piores que pode acontecer ao falarmos sobre isso e agora como viveremos e falarmos sobre todas essas coisas que têm a ver com a vida prática, uma das piores coisas que pode acontecer é que a gente, ao ouvir tudo isso, comece a se comparar uns com os outros e comece a medir-nos espiritualmente em relação uns aos outros. Essa é a pior coisa que pode acontecer entre nós. Não diz respeito a me comparar com você, ou com esse, ou com aquele. Me diz respeito a me comparar com Cristo e com a estatura de Cristo. E diante de Cristo, e debaixo de Cristo, todos nós devemos ser humildes. Essa submissão mútua que é chamado aqui diz respeito à nossa atitude em relação ao próximo. Paulo fala sobre isso em Filipenses, não é o meu texto, mas é bom lembrar. Ele diz, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Naquele contexto ele está dizendo assim, cada um considere o próximo como superior a si mesmo. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Não se arroguem uns em relação aos outros. Não achem, ou pensem, ou ajam como se vocês fossem melhores. Sujeitem-se. Sejam humildes. Se estamos cheios do Espírito, se há gratidão em nosso coração, se mudou a nossa linguagem, se mudou o nosso procedimento, se mudou a maneira como lidamos com a vida, sejamos humildes. É uma das coisas mais, novamente, impressionantes acerca de qualquer pessoa que você olha e fala assim, essa pessoa, há uma santidade acerca dela. Quando eu ando perto dessa pessoa, algo santo, é a falta de arrogância. É a humildade, é o modo como as pessoas que são santas lidam com relação à vida e o próximo e em relação à sua própria santidade. Então o texto termina aqui, na verdade ele não termina porque ele continua, essa divisão não há. O que vem em seguida é consequência disso. A gente vai pausar, mas ele termina aqui hoje, falando que diante disso tudo, a nossa atitude deve ser humildade. E se estivermos cheios, então, de Deus, a humildade vai se mostrar no trato. No trato. O que acontece e como reagimos na relação uns com os outros. Como reagimos quando alguém vem nos corrigir? A humildade em nosso coração? Acolhemos isso? Temos um modo de... Ou respondemos novamente de maneira que mostra aquilo que está lá dentro de nós. Se Cristo está dentro de nós, as coisas são diferentes. Então, meus irmãos, é assim que nós devemos viver. É com uma nova vida.
É como a vida transformada, que é transformada a cada dia. Não chegamos lá. Se ao falar sobre todas essas coisas, você parar hoje e falar, nossa, eu estou longe disso. Eu estou longe disso. Não se sinta desanimado. Me lembro uma música do U2, desculpa, mas é que foi o que me veio aqui. Não sei por que U2 aparece. O Keller dizia o seguinte, quando ele estava perdido no sermão, ele pensava em C.S. Lewis. Era mais, C.S. Lewis é muito mais elevado do que U2, evidentemente. Mas eu me lembro dessa música do U2, em que ele fala sobre a jornada, ele diz que não é uma colina, é uma montanha onde a gente está indo. E o Bono, comentando sobre essa música, ele diz assim, que eu estou a um longo caminho, bem distante daquela montanha lá no Calvário. Na verdade, a música diz isso, a letra diz isso. Uma distância da montanha lá no Calvário. E diz, eu não estou aonde eu devo chegar. Ou seja, tem um longo caminho diante de mim, mas eu já não estou onde eu estava. Ou seja, Deus já fez algumas coisas em mim. Então, se você sente hoje que você está longe, que você está longe desse texto, que você está longe dessa nova vida, que você está longe desse comportamento e desse procedimento e desse modo de viver e andar. Se você, ao olhar para essa série, para essas reflexões, falasse, poxa, então parece que eu nem cheguei lá ainda. Eu quero convidar você a olhar para a cruz. Eu quero convidar você a olhar para Jesus, aquele que é por nós, aquele que se deu por nós. Eu quero convidar você a parar e refletir e pensar que na mudança que Ele já fez, não chegamos lá ainda. Nenhum de nós aqui. Estamos em diferentes estágios, como eu mencionei na diversidade da igreja no primeiro sermão. Estamos em diferentes estágios, inclusive de maturidade cristã. Alguns de nós ainda são bebês, alguns já alcançaram um certo estágio. Diferentes estágios. Mas todos nós estamos juntos nisso. A nossa única esperança é Cristo. Nosso único caminho é para frente. E se Ele nos convence de algum erro, de algum pecado, se Ele nos convence de que estamos falhando em algumas dessas coisas, a única resposta adequada a Ele hoje é a resposta da confissão e do quebrantamento. E de pedir a Ele que nos ajude. E Ele vai nos ajudar. Porque Ele está em nós, por meio do Espírito.